Be free from ego Esteja livre do ego and feelings of humiliation. e sentimentos de humilhação. When there is true self-respect, Quando há verdadeiro autorrespeito, one is free from ego. você se torna livre do ego. Just be an instrument. Seja apenas um instrumento muito humilde And also very e constructive. também muito construtivo. Constantly Constantemente mantenha a consciência de autorrespeito. Om Shanti. Om Shanti. Baba sorri. Que os filhos sejam mais espertos do que o pai. Primeiro você toma e depois você pensa em dar. Vocês são espertos, não são? Isso é bom. Baba gosta quando os filhos são espertos. Ele não gosta quando os filhos se tornam assim nulos. Muitas vezes, através das faces dos filhos, se pode dizer ou não se pode dizer o que está acontecendo. Assim, quando há um pouquinho de sangue no corpo, existe fraqueza. E se pode ver a fraqueza na face, em termos de falta de felicidade e de poderes. Então, a face se torna assim. Todos vocês sabem disso. Todos vocês experimentaram isso. De um lado, vocês dizem que vocês receberam as minas de felicidade. E que elas também são imperecíveis. Então, como aquilo pode reduzir? Baba tem uma foto de todos mudando a sua mente o dia todo, o humor da sua mente. E também da sua face, que muda de acordo com isso através do dia todo, do seu humor. Vocês fazem um museu de quadros
enquanto Baba tem um museu das suas fotos. Então, constantemente lembre-se que você é uma alma Brahmin. Então, constantemente lembre-se de que você é uma alma Brahmin. Que você é uma alma que tem o direito da autoridade de governar e da autoridade da religião. Deixe que haja a fé e júbilo nessa consciência. Quando você tem fé, existe júbilo. Mas se a fé está faltando, então o júbilo também é menor. Então verifique se você tem constantemente as duas autoridades, essas autoridades. Ou, às vezes, você as perde e então você fica fraco, você tem fraqueza. अपनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान Om Shanti. Com Om Shanti, com o sentimento de ser um instrumento e sendo humilde, construa um novo mundo. Continue constantemente humilde e ocupado na tarefa da construção. Constantemente, então, permaneça humilde e ocupado na tarefa de construção. Na medida em que você tem autoestima, você também deve ter humildade. Que não haja arrogância em sua autoestima. Você não deve sentir que é mais elevado do que aqueles que são mais jovens do que você. Não deve haver sentimentos de antipatia por eles. Não importa como sejam as almas, olhe para elas com a visão de misericórdia. Não deve haver arrogância ou qualquer sentimento de insultar os outros. Nunca deve haver esse tipo de comportamento em seu nascimento Brahmin. Quando não houver arrogância, você não se sentirá insultado, mesmo quando for insultado. Tais almas permaneceriam constantemente humildes e ocupadas na tarefa da construção. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. Bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é dia 19. Com o sentimento de ser um instrumento e de ser humilde, construa um novo mundo. O tópico de hoje é constantemente permaneça humilde e ocupado na tarefa da construção. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Everyone okay? Estão todos ok? Everyone well? Estão todos bem? That's good. E isso é bom.
Baba wants to see our faces. Baba quer ver like nossas flowers, faces right? desabrocharem como flores. And our face, expression of face, E a expressão da nossa even the color of face, the face, mesmo a cor da brightness of the face face, depends o on brilho da our face, mood. depende do nosso humor. And it is very normal É muito that there are normal so many situations. que hajam tantas situações. If we start thinking about that, E se você começa a then the pensar energy sobre becomes isso, low. então a energia torna-se baixa. And it could happen anytime. E poderia acontecer a qualquer momento. I suddenly am thinking, Em I'm poucos going to the minutos antes plane and it will be de eu so many pensar, hours. Will somebody be on vamos board? voar, estar no avião I'm por just tantas saying in my head, horas. well, E Baba eu will estava be with me. dizendo isso, mas eu também disse, Baba estará comigo. Você tem que se empenhar, isso Make Baba significa your isso. companion, Baba Tornar your Baba o friend, seu bring companheiro, o presence seu of amigo, Baba. criar a presença de Baba. Then you start thinking, Então você whether começa a this is pensar, sensible decision isso é to make, sensato? or it was out of emotion. Ou foi uma So lot of emoção thoughts que can come in the aconteceu? mind. Muitos pensamentos podem And estar ou the entrar energy na and the mente, mood e a is based on all energia that. e o humor é baseado nisso. But ultimately we have to become victorious. Mas temos que nos tornar vitoriosos. And as Baba said that E conforme Baba disse, there should be deveria enthusiasm, haver there should be entusiasmo, love for Baba. deveria haver amor por Baba, So that everything is consistent. I think para that's que the aim tudo of seja everyone. consistente. Penso que é a meta de Sometimes todos. it could be Às a vezes, situation, but pode sometimes it ser could be uma situação, a sanskars or às vezes different pode things. ser um sanskar ou coisas diferentes. So I like that is why to keep your mind intellect engaged Por isso, manter a mente e o intelecto in engajados churning, e no revolvimento, nas reflexões, planning for service, right? no planejamento para o Have to keep serviço. your mind intellect busy. Tem que manter a mente e o intelecto So for ocupados. that, E para again, isso, Baba is saying that outra vez, Baba está dizendo, constantly remain humble constantemente mantenha-se and humilde busy in the e task ocupado of na construction. tarefa da I construção. think Baba's all children have Todos so os much filhos de love for Baba service, right? têm tanto amor pelo You serviço, want to certo? serve through thoughts, Vocês you want querem to serve servir through através words, dos pensamentos, através das mind, palavras, everything. ações, corpo, mente, riqueza, tudo. But why Baba has to give us O all que these Baba signals? tem que nos dar nesses sinais aviáticos para criar o estágio. Because if service is done, Porque se o then serviço our é state has feito become stable. e o nosso estágio não se tornou estável, So then we are not victorious. Right? então não somos So Baba vitoriosos. wants our Então state Baba and quer service both que o nosso estágio e o serviço to be kind of same and serem o achieve. mesmo, It's like you are de achieving. alcançar o mesmo. Of course, success is always there. But if Sucesso you está have sempre ali, é then claro, success mas is easy se and você natural. tiver um bom estágio, então o sucesso será So fácil e natural. that to the Baba está extent that you dizendo have que na self-esteem, extensão you que should você also tem have autoestima, humility. você também deveria ter humildade. And humility is not to be E submissive humildade não é ser submisso or subservient. ou subserviente. Humility is Humildade your own self-respect. é o seu próprio autorrespeito. So Baba said, let there be no arrogance. Então, in Baba your diz que não self-esteem. haja arrogância na sua autoestima, Even very, very subtly, mesmo muito, I muito am this sutilmente. or I am this.
eu sou isso, eu sou aquilo. your awareness Tudo isso vem na sua that consciência. vibrations are E there of vibrações de arrogance. arrogância estão presentes. Baba disse, você não deve sentir que você é mais elevado do que aqueles que são mais novos que você. Eu penso que os novos também são muito brilhantes. Eles também têm muitas especialidades, amor e fé por Baba. Então não deve haver sentimentos de antipatia por ninguém. Não importa como são as almas. Olhe para elas com a visão de misericórdia. E outra vez, misericórdia é muito importante. As almas não são capazes de desempenhar seus papéis como elas deveriam. Então, Baba diz, tenho a visão de misericórdia. Não deveria haver arrogância ou não ter o sentimento de insultar os outros. Normalmente não vamos fazer isso, certo? Não deveria haver nunca esse tipo de comportamento na sua vida, no seu nascimento Brahmin. Então, se não há arrogância, Baba diz, você não se sentirá insultado, mesmo sendo insultado. Tais almas permaneceriam humildes constantemente e ocupadas na tarefa da construção. Então, vão profundamente nisso. Quando começamos a nos observar, a observar as nossas respostas, as situações e pessoas, pelo menos saberemos no que mais preciso praticar. Eu estava pensando sobre misericórdia, porque é o papel daquela alma, assim, pelo menos mantenha o drishti para ajudar, isso poderia ajudar aquela alma. A lição de casa de Baba, então, é sem arrogância e nunca se sentir insultado. Eu lembro quando viemos para Gyan, as pessoas tinham muito mau entendimento sobre a Brahma Kumaris. Porque sentamos com os olhos abertos? Porque usamos roupas brancas? Porque temos que acordar cedo de manhã? Muitas perguntas e muito desentendimento. Mas nunca nos sentimos alguém que tenha nos difamado ou humilhado. Nós mantínhamos o nosso autorrespeito. Eles são ignorantes, então tenham misericórdia deles. Eu gosto muito dessa prática, essa sabedoria da misericórdia sobre as outras almas. Boa noite, Gigi. Eu gostei muito daquilo que você disse dessa visão de misericórdia. Você tinha já essa visão quando você era mais jovem ou você foi desenvolvendo? Gigi disse sim, fui desenvolvendo ao longo do caminho, mais e mais. Especialmente agora, ficar chateada, triste ou ter algum pensamento inútil sobre alguma alma é desnecessário. Ter somente bons votos e misericórdia pelas almas. Logo que eu li, a minha atenção foi para isso, para essa palavra misericórdia. Eu penso que é a prática que nós mais precisamos, certo? Uma das coisas que você estava compartilhando, que Baba estava compartilhando, era essa ideia do comportamento Brahmin.
não deveria haver arrogância, não deveríamos nos sentir insultados. Muitas vezes sabemos, sentimos isso, mas o comportamento não muda. Qual é a prática? That means we are not doing our practice of homework, no? Vamos dizer que não estamos fazendo a nossa prática da tarefa, prestar atenção durante o dia, isso é o que eu tenho que fazer, porque é a tarefa. Tudo está no intelecto, está ouvindo, está entendendo, mas não está colocando na prática da vida. Mas o hábito deve estar mudando. As mudanças ocorrem, mas muito devagar, pouco a pouco. Você não vê a mudança neles. Eu penso que a mudança acontece, mas os sanskars emergem muito fortemente. E aí, outra vez, acontece. A interação, a conversa, não são de muita qualidade, não são muito cheias de virtudes. Quando você percebe e os sanskars aparecem de repente, e para os sanskaras ir embora de uma vez, o que tem que se fazer? Tem que se criar novos sanskars. Se alguém está impaciente, mas posso me manter usando paciência, paciência. Eu falo para mim mesmo. E com o tempo vai haver mais sanskars de paciência do que impaciência. E quando vier o momento, não haverá pensamentos. Isso se reduz gradualmente. Precisamos continuar criando novos sanskars ao usar as virtudes. Quanto mais usarmos, mais elas vão ficar fortes. Hoje, Baba estava dizendo que precisamos nos manter ocupados na tarefa da construção. E na Murli, ele normalmente diz 8 horas de lembrança. E ontem ele disse 8 horas de serviço. Como você conta o que é serviço? Como é que você sabe que está fazendo 8 horas de serviço? Eu penso que isso acontece, porque se você está na Yagya, você está o tempo todo servindo no centro. 8 horas deveria ser comum, não é? Karma Yoga, através das palavras, às vezes através dos pensamentos. Então, através de pensamentos, palavras e ações. Então, haveria essas 8 horas. Eu penso que é até mais de 8 horas. Não parece. Eu estava contando, mas a gente não sente assim. Se você está dizendo que eu tenho 8 horas de serviço, está bem. Você pode não sentir, mas está fazendo praticamente. Eu penso que essa é uma bênção. Right. But I'm liking what you're saying, that it doesn't. Eu gosto do que você fala. Karma Yoga, limpeza, mente, palavras e ações. Se eu estou servindo através da mente. Ultimamente, ou no último ano, se alguém vier na sua mente, envie as vibrações de Baba. Eu percebo também que há muitas almas, muitas situações que precisam de mais mansa seva para perceberem. Eu digo, não percam tempo, pensamentos, façam mansa seva. E imediatamente traz alguma mudança. Algumas respostas estão ali. Mas se houver algum obstáculo, situação, mansa seva é muito importante para isso. Façam mansa seva.
onde estiver. Se as palavras não estiverem funcionando, faça mansa siva. Mas não fique frustrado, cansado. Não diga isso não está funcionando. Então, Okay, Didi. faça mansa siva. Today's blessing. A bênção de hoje Very interesting. foi muito interessante. Things about today's Murli I thought were very interesting, but let's start with the Algumas blessings. coisas What do you da think Murli about foram today's blessing interessantes, where Baba was mas talking vamos about começar com a Dhararaj bênção. and, he Baba was estava saying falando this sobre space is not a Dhararaj, physical place, but it's, your own karmas that come, your falando que repentance that não, comes. And não é I uma was coisa just física, mas o seu arrependimento struck vem. with one thought, Estou curiosa, when he was especialmente talking about sobre the o que ele subtleties disse that come. sobre o fantasma Like he said, sutil they're que subtle vem. sins also, and they are Ele ghosts. falou que os pecados sutis são como fantasmas. Eu penso que todo esse conceito do juiz supremo Dhararaj, se você traduzir Dharmaraj, significa o reino da religião. Como o Baba fala, a autoridade da verdade. E se uma alma está voltando, e a alma começa a sentir o que a alma fez de errado. Ah, eu não deveria ter sido assim com essa pessoa. Então, existem certos reconhecimentos. E também haverá arrependimento. E, mais tarde, você sente que com tudo isso você está sendo punida. Eu sempre sinto. Não é que você vai sentir que está sendo, que alguém esteja te batendo depois que saiu do corpo. Pode ser que antes de deixar o corpo possa haver muito sofrimento de várias formas. Eu posso pensar, tive tantas oportunidades e não aproveitei. Você pode fazer algo, alguma mudança de qualquer forma, mas quando há realização, faça, mude. Isso é algo muito importante para você não se arrepender e nem se sentir punida. Eu sempre sinto em nosso respeito e dignidade. Nunca se sinta sendo punida, certa. Imediatamente através da percepção, da realização, há duas coisas: trazer mudanças ou fazer o que é necessário fazer. Se você fizer, realmente, isso é muito, muito bom. Eu estava pensando, estava se falando sobre pecados de 84 nascimentos, devem ser tantos. E o que você está dizendo? Assim que há realização, ou que temos uma oportunidade, isso então é reduzido significantemente? Sim. Repentance is that I had a chance and I didn't. Arrependimento é quando eu tive uma chance e não fiz. Isso é arrependimento. Há uma chance e você faz. Mas se você realiza, então transforma. Certo. Algumas pessoas não são capazes de fazer isso. Mas há muito sofrimento de diferentes tipos. Ter que tomar muito cuidado, porque se internamente eu realizo e faço, isso ajuda na saúde, nos relacionamentos e etc. Então, você é capaz de ganhar uma renda, mas se eu não faço, eu me arrependo, nós não deveríamos alcançar esse estágio, nem ter essa experiência de punição, só ter a experiência de Baba, de que Baba me ama. Didi, another thing today Baba was talking about Outra coisa que Baba estava falando de Adão e Bibi. Então,
Qual é o seu pensamento sobre Adão e Eva? There are two things, no? One is Há duas Adidev and coisas. Adidevi. Uma coisa é But in Adidev e Christianity, Adidevi, mas no cristianismo Adam eles and Eve was mostram the first creation. Adão e Eva como a primeira criação. Actually, that is from corporate, E aí, the body consciousness. isso é da época They start da seeing Idade de each other as Cobre, quando eles começam a se ver como they corpos. saw each other as body. Assim que eles se veem como corpos, então os But vícios the body começam. consciousness, Essa é consciência de corpo, então a luxúria luxúria começa, a raiva começa, So, todos os vícios. Adam and Eve is from Es- corporate, but Adão e Adidev Eva and é Adidevi is da Idade de Cobre. Adidevi é da Idade da Confluência. They are Adidev Baba and diz Adidevi are also the first man and woman, right? que Adidevi e Adidevi são o primeiro homem e mulher. E também são o primeiro homem e mulher da Idade de Cobre, So if que you é Adão e see Eva. the difference, right? Então você vê a Adam diferença. and Eve are from Adão e corporate. Eva são da Idade do Cobre. Adidev and Adidev e are Adidevi from são da Idade da Confluência, quando estamos indo para a Idade de Ouro. Bibi Mas and, depois são Bibi, so that is corporate beginning, right? é da Because Lord da has Idade do seen Cobre. certain beginning of transition between É a silver transição and corporate. So that da is Idade how da I Prata understand. para a Idade do Cobre. É assim que eu entendo. Today he was Certo. very categorically said, Hoje, categoricamente, Baba Mama is disse, not, Jagadamba is not, Mama, she's not Eve, Jagadamba she's the daughter of não whatever. é So it's, Eva, ela é a filha Yeah, because in path of bhakti also, no? É que no caminho de devoção, eles também mostram Brahma Sarasvati. Never shown with Na Sarasvati, verdade, Brahma never shown. You know, if they nunca é just mostrado, right. Brahma ou Sarasvati. Sempre há três. Eles também não mostram Sarasvati. Mostram 3, 5. Sarasvati é a primeira criação de Brahma, é a filha de Brahma. Então não podemos compará-la. Mas Baba também diz que ela é Jagadamba, a mãe do mundo. Então essa conexão de alguma forma está ali, mas não em relacionamento. Neste mundo, eles são como pai e filha. Certo. Essa talvez tenha uma confusão, porque são muitas histórias, tantos quadros, mas conseguimos descobrir o que está certo ou o que é certo. One of the things that Uma das coisas Sunday's Murli Baba again da Murli de domingo, outra vez ele estava dizendo, e estávamos ouvindo hoje também sobre esse júbilo, Nishche Nacha. Se você tiver Nishche, você tem Nacha. Se você tiver júbilo, você tem fé. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque todo pensamento de fé faz com que, de alguma forma, o entusiasmo cresça e haja coragem. Então, o júbilo, ao ter júbilo, você tem mais confiança. E aí você pode dizer, eu posso fazer isso. Fé e júbilo ajudam você a fazer certas ações que você não faria somente com fé. Então, o júbilo é como algum tipo de entusiasmo e poder que vem com a fé. Isso é muito importante. Porque se eu não tenho entusiasmo, não mantenho coragem, então a fé continua somente como fé, mas há poder na fé e eu deveria usá-la. Certo? Isso é o júbilo, é a intoxicação da fé. Então é importante ter ambos, o entusiasmo, né, ou melhor, o júbilo. O júbilo é importante para a fé progredir. Quando você usa fé e faz
várias coisas, mas é necessário ser sensato. But good to have balance between É bom ter esse equilíbrio entre fé, júbilo e a ação prática. but it will get done in talking. Sim, Titi. That's the best thing. Because E there is se power for in faith. feito, haverá júbilo, porque I have a há o question, poder da a fé. question about things getting done. So let's Uma say pergunta sobre as coisas a serem feitas. feitas. Vamos dizer que eu tenho uma tarefa e eu não quero fazê-la. Será que o Drama e Baba vai acontecer que alguma coisa vai acontecer, porque é a tarefa de Baba. Para mim, eu sempre digo, Not to say no to Baba for anything. eu aprendi a não dizer não But para also Baba. if something is more Aconteceria than one can handle, de ser feito de more than qualquer one, you forma. should be able to balance it, Você deve because ser it's not capaz de one day, it's not equilibrar 2 days, right? isso. Não é um Some dia, days it 2 is very dias. consistent. É algo que é So muito keep yourself consistente. healthy, keep yourself Então, mantenha-se okay. saudável, That is also ok. important because some get Isso carried também é away. importante. Alguns Keep doing acabam, physically, no timetable, and then vão sometimes fazendo people fisicamente, say, "I don't sem need rest during programação. because nobody No slept início that night." dizia, And não they preciso de don't cuidar, de dormir, descansar durante o Many dia, people porque want to eat eram jovens, like mas Didi falou que sim, era importante descansar. little bit, eat it. Because your vehicle shouldn't be empty, right? There should Right. be some fuel in it. So I think we Ela should dizendo também em relação à alimentação, que sempre se so that deve se alimentar, que se deve ter uma programação, uma rotina. Baba fará de qualquer forma, mas temos que criar uma fortuna. Finalmente, quais são os seus pensamentos sobre essa autoridade da religião e autoridade de governar? Baba usou a palavra Swaraja e Raja em contextos diferentes. Autoridade de governar, autoridade de autossoberania e autoridade de Dharma, religião. Dessa vez, Baba falou sobre verdade e pureza como religião, e Baba disse sobre a autoridade de autossoberania. Porque na idade da confluência não temos autoridade para governar outros. Mesmo quando damos direções, precisamos explicar de boa forma, não podemos dizer vai, faz isso, vai, faz aquilo. Na idade da confluência, não há governo, é somente na idade de ouro. Baba diz, primeiro você tem que governar seus órgãos dos sentidos, a maneira como você fala as coisas. Isso faz sentido. Isso, na idade da confluência, são esses dois. Mas, na idade de ouro, existe o governo, o governar. Na idade de ouro, todos governam a si mesmo. Porque vocês já são tão sábios em autossoberania que não é necessário falar nada. E acontece de uma forma normal, natural. O que Lakshmi e Narayan fazem? Eles só vão sentar, dançar? Não tem administração? Ou eles vão pintar? Existe uma tarefa, outra coisa é viver uma vida para a família, para os súditos. Lakshmi e Narayan vivem uma vida assim, levantam de manhã com uma rotina do dia, não tarefas necessariamente. Estamos tão acostumados a pensar, se eu tiver tempo, tenho que fazer algo. Não sabem se sentar, não sabem se sentar e observar, ser um exemplo. Como o Brahma Baba, até uma certa idade, fazia muito Karma Yoga, mas no final, mesmo que ele tivesse 18 horas de rotina, ele não estava fazendo nada, mas na hora certa ele iria andar até a cozinha, responder as cartas.
Olhando o Brahma Baba durante o dia, não é como uma tarefa, mas ser o exemplo. E olhando para ele, nós costumávamos, eu me lembro, what he did during o que day, foi que ele fez? Pensava, o que ele fez durante o dia era uma grande rotina. Lakshmi e Narayan são como os pais. Entendo, Didi, não é como uma tarefa, mas a vida é ser para todos. E é uma grande tarefa, não é? É muito profundo isso, porque pensamos muito, estamos pensando sempre em fazer, mas às vezes deve ser. Assim, outros também são inspirados. Se nós fazemos, os outros fazem. E os outros, se nós fizermos, os outros se engajam e fazem. Eu penso que essa realização virá e as pessoas saberão. Para você está bem, se eu disser, vou só sentar e ser, parece que não é muito inspirador. Porque você tem um estágio, é diferente. Eu sempre dou o exemplo das DADs, das professoras principais na Índia, quando as pessoas vão, depois da manhã, devem se sentar e dar triste. O serviço delas é de alta qualidade. Houve um momento, elas faziam tudo, e havia um momento onde as pessoas davam, as pessoas recebiam o poder delas, como se fossem na idade de ouro. Essa é uma tarefa de alto nível. É uma distinção de Lakshmi Narayana. Se você pensa em realeza, parece que tem muitas coisas para ser feitas, mas não, eles estão servindo. Quando há preguiça, você não sabe o que fazer. Quando você diz, sente-se onde você estiver, mas mesmo assim ainda as pessoas vão até a cozinha. Mas as pessoas não conseguem e acabam indo até lá. Mas eu me sento, converso e aí vem o Bog. E aí todos se sentam e compartilhamos o Bog. É importante. Outra coisa importante que você compartilhou não podemos dizer que seja a autoridade de governar na idade da confluência, mas é sobre a por causa dos órgãos dos sentidos, dos órgãos físicos, então só podemos ser um bom exemplo. É sobre a autossoberania. Tenha uma maravilhosa viagem. Eu vou vê-la, apesar de você não me ver. Tenha uma jornada muito, muito boa, de grande satisfação. Om Shanti. Om Shanti Vakti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Gratidão, Didi e Sharon Ben. Foi uma conversa muito boa. Estamos esperando mais e mais. Sexta, sábado e domingo teremos algo interessante e novo. Eu não falarei hoje. Vocês verão na segunda. Bem-vindos à Jornada Avyakti. A Mulher Avyakti de 1969, falando ao coração de um anjo.
É de 69, a revisão de 1971, falando ao coração de um anjo. Om Shanti. Om This is the Shanti. Murli of the 18th of April, 1970. Essa é a Murli de 18 de abril de 71. O método e o benefício de conhecer os sentimentos da mente. O que acontece no momento? Quando você se torna misericordioso junto com ser misericordioso, o júbilo espiritual também deveria ser visível, mas ambas agora não são visíveis ao mesmo tempo. Ou a virtude de ser misericordioso é visível, ou a virtude de júbilo espiritual é visível. Juntamente com o júbilo espiritual, a espiritualidade também deve ser visível. Todos os três devem estar combinados de maneira prática. Isso ainda está faltando. Um pouco. Você ainda está praticando. No momento, vocês apenas se consideram grandes em comparação com todas as almas. No entanto, você também cria cada pensamento e executa cada ação como uma grande alma. Compreender é a meta, enquanto fazer é estar na forma prática. Quando você está na frente dos outros com a consciência de ser uma grande e elevada alma, o que eles vivenciam? A cabeça de todos se curvará diante da sua grandeza. Quando alguém de um grande status da Idade de Ferro de hoje vai diante das suas imagens não vivas, o que acontece? Eles inclinarão a cabeça. Quando suas cabeças se inclinam diante das imagens, eles não inclinariam suas cabeças diante das imagens vivas que têm esse caráter e forma viva. E são iguais ao Pai em todas as virtudes? Ou você acha que esse é resultado é do futuro? Será que vai acontecer agora? Quando? Quanto tempo ainda falta para o fim? Se você se curvar e fazê-lo se curvar, qual é o problema? Às vezes, você tem o objetivo de se curvar por causa do serviço, mas essa meta está errada. Essa meta está preenchida de fraqueza. Quando a própria fraqueza, ou melhor, quando a própria semente é fraca, que tipo de fruto ela produzirá? Quem realiza o estabelecimento de algo novo não pensa que teria que se curvar para fazê-lo. Quando as almas têm o objetivo de fazer os outros se curvarem, eles mostram como definitivamente podem fazer muitos se curvarem diante de si mesmos. Em comparação com isso, vejo quão elevada é a tarefa de estabelecimento e em cujas direções ela acontece. Apenas veja o resultado que surge quando você vai na frente dos outros com o objetivo de que eles têm que se curvar diante de você. E quando você também absorveu esse júbilo espiritual. Para trazer grandeza, vocês têm que entrar na sutileza do conhecimento. Quanto mais vocês entram na sutileza do conhecimento, mais você será capaz de se tornar grande. Quando não há tanta grandeza, significa que você nem tem tanta experiência da sutileza do conhecimento. Portanto, verifique-se. Mantenha em sua consciência a tarefa de uma grande alma. Em todo caso,
Uma grande alma é aquela que realiza uma grande tarefa. Se alguém realiza uma tarefa comum, ela não é chamada de uma grande alma. Portanto, a tarefa de uma grande alma também deveria ser grandiosa. Dentro do cronograma do dia inteiro, em termos de ser uma grande alma, verifique quais grandes tarefas você realizou durante todo o dia. Você se tornou um grande doador? Geralmente, a tarefa das grandes almas é fazer doações e realizar caridade. Então, vocês são aqueles que dizem ser o maior de todas as almas. Então, quanto você doou ao longo do dia hoje? E o que você doou, assim como as refeições, comida e bebida das grandes almas, são ótimas. With the feeling of being an Com o instrument sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa um novo mundo. constantly remain humble Constantemente permaneça humilde e ocupado na tarefa da construção. to the extent that you have self-esteem. Na medida em que você tem autoestima, você também deve ter humildade. Let there be no arrogance Que in não your haja arrogância na sua autoestima. You should not feel Você não deve sentir que é mais elevado do que aqueles que são mais jovens do que você. there must be no feelings of dislike for them. Não deve haver sentimentos de antipatia por eles. No matter what souls are Não like importa como sejam as almas. Olhe para elas com a visão de misericórdia. there should be no arrogance or Não deve anger. haver arrogância ou qualquer sentimento de insultar os outros. There should never be this Nunca deve haver esse tipo de comportamento em seu nascimento, Brahmin. when there is no arrogance. Quando não houver arrogância, você não se sentirá insultado, mesmo quando você é insultado. Such souls Tais almas constantly remain humble permaneceriam constantemente humildes e ocupadas na tarefa de construção. निर्मल और निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो